Agora você vai acompanhar o devocional Gotas de Consolo com Fernando Peniche. Reserve este momento especial para estar na presença de Deus. Fortalecer a sua fé e aquecer a alma com a palavra. Deixe Deus falar ao seu coração. Este é um tempo de intimidade. Só você e Ele para receber a direção, força e paz. Que dia após dia, você seja renovado com as gotas de esperança, amor e consolo. O seu devocional começa agora. Bom dia, meu querido, minha querida. Eu, Fernando, nesta manhã, mais uma vez quero compartilhar uma palavra de Deus revelada ao meu coração, a fim de te aproximar mais de Deus, a fim de fortalecer a sua fé e abençoar o seu dia. Se você escolheu começar o seu dia na presença de Deus, saiba que isso não é coincidência. O céu está te guiando com cuidado e com um propósito maior. Deus me trouxe aqui para renovar a sua fé e te consolar. Você poderia estar fazendo qualquer coisa nesse momento, mas você decidiu ouvir a voz de Deus, e que bom que você decidiu começar o seu dia ouvindo uma palavra de vida, de paz, de esperança. A palavra que eu tenho nesta manhã para você é o peso da glória eterna. Vamos meditar no livro de 2 Coríntios, capítulo 4 e versículo 17, que diz assim: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno da glória muito excelente. Eu acho muito interessante essa palavra. É engraçado como ele chama a nossa tribulação como leve e momentânea, como se ele soubesse o que a gente está passando. Mas quando nós olhamos e meditamos na vida de Paulo, a gente entende que ele sabia exatamente como era sofrer por amor a Cristo. A Bíblia diz que ele era açoitado pela palavra de Deus, que ele era muitas das vezes preso, humilhado, ele era perseguido e ele era jogado em prisões. E não era qualquer prisões não, era o cárcere de prisões, que simbolizava as prisões mais terríveis daquela época. Eram as prisões interiores, onde se encontravam as pessoas mais bandidas daquela época. E além disso, ele foi morto por causa da palavra de Deus. Tudo isso porque ele decidiu viver pela fé e pregar o evangelho. E mesmo assim, ele chama tudo isso de leve e momentânea tribulação. Como pode alguém tratar perseguição, dor, luto e escassez com essa palavra, com essa leveza? Que Paulo não estava olhando para as circunstâncias aqui da terra, e sim olhando para o céu. Ele sabia que a glória eterna pesa mais do que qualquer dor passageira aqui na terra. Hoje em dia, diversos países, irmãos e irmãs sofrem perseguições reais por causa da palavra. Muitos são os presos por se reunirem de maneira secreta. Muitos são presos por orarem. Muitos são presos por simplesmente possuir uma Bíblia. Na Eritreia, na Coreia do Norte, no Irã e outros lugares, cristãos arriscam a sua própria vida por algo que muitas das vezes nós tratamos com indiferença. E mesmo assim, eles dizem que vale a pena por amor a Cristo, porque Cristo é o suficiente na vida deles. E esse capítulo, Paulo, ele termina dizendo que nós não devemos nos atentar para as coisas que a gente vê, porque tudo isso aqui é temporário, é passageiro, mas o que a gente não vê é eterno. Meu querido, minha querida, eu tenho aprendido a viver com os pés na terra, mas com os olhos no céu.
cada dia que passa nós tenhamos saudade da eternidade e não a daqui da terra. Cada dia que passa nós precisamos entender que tudo isso aqui é temporário, que a gente não pode se apegar a nada dessa vida. E quando a gente se apega às coisas dessa vida, a gente sofre mais. Eu não sei se você já passou pela UTI, não sei se você já fez uma visita num leito de uma UTI, mas quando nós passamos por lá, nós percebemos que lá não existe pessoas ricas, não existe pessoas pobres, não existe bonito, não existe feio. As pessoas lá simplesmente são iguais e elas estão brigando para viver. E se você perguntar para qualquer pessoa que esteja no leito de UTI, o que você quer neste momento? Nenhuma delas vão dizer que elas querem a sua casa, a sua cama, o seu carro, os seus bens, as suas joias. Nenhuma delas vão responder que querem coisas materiais. E sim as pessoas que é importante na vida delas. Pessoas que elas amam do lado dela naquele momento. Hoje, a minha gota de consolo para com você é: coloque os seus olhos naquilo que é eterno. A dor, meu querido, é real. As pessoas estão lutando para sobreviver. A minha gota de consolo nesta manhã é: coloque os seus olhos naquilo que é eterno. Aquilo que realmente importa. As pessoas que você ama, a sua fé que te sustenta, a esperança que não pode morrer na sua vida. Dê valor às pessoas que estão do teu lado, a sua família, os seus amigos, que realmente te ajudam em momento de fraqueza. Não por você ser o que você tem, mas sim pelo que você é. Abra a sua boca mais para dizer o quanto você ama essa pessoa que está do teu lado, que te ajuda. Não deixe essa pessoa morrer para você sentir o quanto ela era importante. Diga agora enquanto ela está viva. Isso vai fazer toda a diferença na nossa vida. E é isso que nós vamos levar para a eternidade. Eternidade para onde você vai ficar as pessoas que você ama. Jesus fala numa breve história na parábola entre o rico e o Lázaro, lá no livro de Lucas capítulo 16, versículo 19 a 31, ele mostra que após a morte, o rico lembrava da sua vida aqui na terra e lembrava dos seus irmãos, e ele sentia preocupação por eles. O rico vivia cercado de conforto, mas ignorava a eternidade. Quando ele percebeu o destino que o aguardava ele, já era tarde, e o seu maior clamor não era por si, e sim pelos seus irmãos, que ainda estava vivo. Ele queria que soubesse a verdade antes que fosse tarde demais. Hoje Deus te chama para viver olhando para o céu, porque as coisas aqui na terra passam. Aqui há lágrima, mas no céu Deus promete que Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Não corra atrás das coisas que enferrujam. Valorize as pessoas que te amam. Não vive para impressionar, mas sim para amar. Viva a vida não para acumular tesouros aqui na terra, mas deixe marcas eternas no coração das pessoas que você ama, porque no fim, o que ficará é o amor, a fé e a esperança. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nos ajuda, Senhor, a olhar para o alto, para o invisível, para a eternidade. Que a nossa fé não dependa de conforto aqui na terra, mas que nós tenhamos convicção da Tua presença, da Tua verdade.
verdade e da tua justiça. Fortalece, Senhor, os irmãos perseguidos. Nós oramos, Pai, pelas pessoas que são perseguidas pela tua palavra. Consola, Pai, consola aqueles que choram e nos ensina a amar cada vez mais do que aquilo que nós possuímos. Nos ensina a te amar cada vez mais, Senhor, a estar na tua presença, a viver nos teus átrios. Que a leve e momentânea tribulação que enfrentamos aqui na terra nos leve para mais próximo de Ti, para mais próximo do Teu coração. Pai, nos abençoa, nos protege e nos livra de todo mal. É isso que nós te pedimos, Pai, e nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém, amém.